Filipe Osório, muito bem-vindo aos estadistas.pt. Começo por lhe perguntar como é que está a correr a campanha? Primeiro, obrigada a nós pelo interesse. A campanha acho que está a correr bastante bem. A nossa campanha do Círculo Fora da Europa é um pouco diferente. Está a ser mais digital, mas ontem tivemos o nosso primeiro evento liberal em Luanda e conseguimos reunir um grupo bastante interessante. E foi uma alegria enorme, sobretudo, ver liberais encontrarem-se fora da Europa. Eu juntei-me à iniciativa liberal há coisa de 2 anos atrás, no início de 2017, e ainda nem um partido formal éramos, por isso ver agora assim, um evento a acontecer noutro país, em Luanda, é, é uma alegria imensa. Por isso parece-me que está a correr bastante bem. Por aquilo que vi em relação ao seu perfil, nasceu em Oeiras, em 95, e tem ascendência macaense. Que memórias é que guarda da sua infância em Oeiras? Bom, hum, eu tenho memórias de ser. Eu e os meus irmãos éramos muito pequeninos e com 3 anos, eu com 3 anos de idade, fomos viver para o Brasil, mas e tenho memórias poucas de quando ainda vivia em Oeiras e depois intercaladas com a minha infância no Brasil. Um, mas eu tenho uma família relativamente grande, tenho muitos primos e são as memórias que eu guardo mais de podermos aproveitar a infância todos juntos. E mantinham as tradições macaenses dentro de casa? Sim, a minha avó, ela falava português e falava cantonês. Uh, e, Ensinou-lhe a bom, cozinhar dim sum? sim, 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 isso é tradição na família. É interessante porque nós somos portugueses, mas como temos este lado de Macau, muitas vezes, porque nós juntamos depois do Ano Novo e em muitos aniversários, é mais tradicional na nossa família comer comida de Macau. E por isso há esse lado também, depois vermos os portugueses a chamar espargueta ao chow mein e tal, dizemos estes portugueses de Portugal. E é assim uma dualidade bastante interessante. Eu tive ainda a oportunidade de ir a Macau quando tinha 15 anos. Infelizmente nunca consegui ir com a minha avó. Uh, mas ainda temos lá a família e é interessante ver a passagem das tradições. Sim. Depois, como estava a dizer, foi viver para o Brasil. E lá no Brasil sentiu uma dificuldade de adaptação ou sentiu que a sua família sentiu algum tipo de dificuldade de integração por ter já passado vindos de Macau e de Portugal? Ou nem por isso? Eu pessoalmente não senti muito porque também era muito pequena. Eu acho que foi mais complicado para os meus irmãos e talvez para os meus pais, sobretudo porque um, as pessoas no Brasil têm um pouco de dificuldade em entender o sotaque português, então houve algumas confusões algumas vezes, mas acho que foi a minha mãe, porque eu e os meus irmãos aprendemos logo a falar com o sotaque brasileiro. A minha mãe, obviamente, manteve mais o sotaque português e há sempre situações dela querer comprar sandálias e na loja dizerem que não tem sandália, só tem havaiana e por isso há assim essas dificuldades, mas os brasileiros são super simpáticos. Para os portugueses às vezes é um pouco mais complicado porque há muitas piadas do português burro
e os meus irmãos acabaram por sofrer um pouco mais com isso, na escola, em algumas situações, mas no geral guardamos boas memórias do Brasil e os brasileiros são super simpáticos e sim, temos muito boas memórias. A comunidade portuguesa lá era bastante unida ou viviam mais integrados com a comunidade brasileira? Uh, nós tínhamos amigos portugueses, sim, nós juntávamos bastante, mas não de maneira exclusiva, porque nós tínhamos amigos portugueses e tínhamos amigos brasileiros e dávamos com todos igualmente bem. Mas sim, acho que como em qualquer sítio, quando uma pessoa sai do seu próprio país e depois encontra pessoas que também foram embora e que estão a ter a mesma experiência que nós, um, as pessoas acabam por se juntar, não é? Depois dos 9 aos 18 anos, aos 9 volta para Lisboa e fica a Uhum, estudar em Portugal até aos 18 anos, não é? E, exatamente. e nessa altura da sua vida, que já não é, se chega à fase adulta, sentia-se mais macaense, mais brasileira ou mais portuguesa? Sentia uma mistura dos três. Nunca hum, sentia a necessidade de rotular porque são coisas que fazem naturalmente parte da minha identidade. Um, e que não, também não chocam umas com as outras, não é? Mas em adolescente, quando comecei a conhecer mais Lisboa, um, apaixonei-me imenso pela cidade e eu adoro viver em Lisboa. Mas sim, nunca criou assim grandes problemas, era simplesmente eu e a minha família era assim e sempre foi bom. Sim, depois ainda vai para estudar para fora, na faculdade, vai para Londres. E felizmente no período em que lá esteve não teve que passar por todas as dificuldades que as pessoas agora, devido ao Brexit, principalmente as pessoas que não são inglesas, sentiram. Não sei se mantém contacto com pessoas de lá, da sua idade, que estejam a passar por isto. Se sim, o que é que elas lhe contam? Um, bom, eu tenho um amigo que pediu a cidadania, tenho amigos ingleses que estão um pouco desesperados com a situação. Eu, com portugueses que ainda vivam lá, não tenho muito contacto, porque apesar de na minha faculdade eu ter sido parte da Portuguese Society, era sempre um pouco difícil manter o contacto entre os portugueses, porque muitos dos alunos não gostavam muito de se envolver em nada que fosse português. Mas sim, a visão geral é que está tudo muito incerto. Os meus amigos não são a favor de Remain, e isso cria uma ansiedade maior quando temos políticos a tentar levar o país a um no deal, e por isso está uma situação de ansiedade grande. Depois fez também lá o mestrado em Antropologia Social. E nessa fase, como é que os seus estudos a fizeram aproximar mais do pensamento liberal? Bom, na verdade, eu não me comecei a identificar como liberal por ter lido muito sobre o liberalismo. Identifiquei-me como liberal por ter lido muito sobre o socialismo. No meu mestrado, estudei sobretudo antropologia política e até antropologia da religião e como os dois se conseguem entrelaçar. Eu li bastante sobre o socialismo, sobre o comunismo, a Revolução Russa, cubana, a Revolução no Irão também, e todos os detalhes que elas têm em comum.
E algo que para mim sempre foi evidente desde o início é que o Estado não tem o direito de se sobrepor ao indivíduo. E o Estado não é o povo. O Estado é um órgão, é um grupo que é contratado através do voto, cuja função é gerar a mínima ordem na sociedade. E ver um estilo de pensamento que constantemente privilegiava políticas que viam apenas a forma e a intenção em vez do seu conteúdo, foi algo com o qual eu nunca me consegui identificar, porque eu penso nas coisas de raiz. E vários debates, falar sobre o capitalismo como sendo essencialmente uma forma de explorar o cidadão, etc. O que eu me deparei ali foi uma ideologia que sobrepunha o Estado ao cidadão, e isso eu nunca poderia aceitar. E agora trabalha na área de Machine Learning aplicada ao desenvolvimento social e económico. E a pergunta que eu gostaria de lhe colocar tem muito a ver com a questão da empregabilidade e a substituição dos empregos pelas máquinas, muito ligadas à questão da inteligência artificial e do machine learning, da criação de modelos que aprendem a fazer aquilo que antigamente as pessoas faziam. Isso não é uma questão que também a preocupa? Sim e não. Porque acho que a tecnologia é algo que pode, sobretudo, criar eficiência. Mas, obviamente, que é preciso pensar e investir na educação para termos pessoas qualificadas e para que estejam preparadas também para os empregos do futuro. Mas a tecnologia acho que não deve ser vista como um inimigo, pelo contrário, ela pode trazer-nos muitas coisas boas em vários setores diferentes. Machine learning, especialmente o trabalho com chatbots, e pode ser uma ferramenta extremamente útil até para causas sociais, que é o que eu acabo por trabalhar mais. Sim, era a minha pergunta seguinte, que é como é que se pode aplicar numa perspectiva de social e económica, de apoio social e económico, que é o que faz. Sim, portanto, o meu grande projeto desde que eu comecei a trabalhar nesta área foi eu estruturei e desenhei em conjunto com uma equipa um chatbot para redução de danos no consumo de drogas. Portanto, é um bot que tem muita informação sobre um consumo seguro, por isso passa por aceitar que as drogas fazem parte da vida das pessoas. Há muitas pessoas que consomem drogas e que não estamos a ter um papel de incentivar as pessoas a consumir. Obviamente que não estamos a incentivar, porque consumir drogas nunca é seguro, mas incentivar um consumo seguro. Se vão consumir alguma substância, para o fazerem de maneira segura, com informação, porque se não o fizerem pode levar a muitos acidentes. E um bot, como é que um bot pode ajudar? Porque faz com que a informação chegue às pessoas de maneira muito mais fácil, é intuitivo, é fácil de usar e sim, pode chegar a qualquer pessoa que tenha um Messenger. Sente que existe falta de informação e comunicação política para as comunidades que vivem fora da Europa? Porque, sendo cabeça de lista por fora da Europa, é neste sentido que eu lhe coloco a questão. Eu não acho que falte informação. Nós temos uma abstenção bastante grande nas comunidades fora da Europa. E eu acho que o que é preciso entender
é que a abstenção política apenas se combate com qualidade política. E o que nós temos é uma comunidade lá fora que perdeu a esperança quase e que não acredita no sistema. E por isso não votam, não é por nós não fazermos chegar a informação, porque muitos têm a televisão portuguesa e hoje em dia com as redes sociais até podem seguir a informação. Mas, na verdade, os debates políticos sobre o círculo fora da Europa têm sempre muito estas discussões, como é que nós atraímos o interesse das pessoas, como é que fazemos chegar mais informação, como é que combatemos a abstenção e da esquerda à direita têm todos o mesmo discurso, mas é preciso entender que as pessoas apenas terão interesse em Portugal se Portugal for um país com oportunidades, se for um país que consiga, de facto, pelas suas condições, atrair o interesse das pessoas. E não é isso que nós temos. E as pessoas que estão lá fora sabem no mais do que tudo, que foram embora à procura de uma vida melhor e o que vem é um Portugal, um sistema que se prolonga durante anos e anos e é a mesma reciclagem política. E a Iniciativa Liberal é um partido diferente, porque por muitos partidos que existam ou que sejam criados e que se digam descontentes, a Iniciativa Liberal é o único que vem romper com a cultura política que temos visto nos últimos anos e por isso faz a diferença. Hoje existe uma alternativa e eu acredito que é a Iniciativa Liberal. Mas eu estava a dizer que, portanto, há uma falta de envolvimento, um certo desinteresse das pessoas porque sentem uma certa desilusão do seu país em relação ao seu país de origem. Mas se olharmos para a geração anterior, eram imigrantes que queriam sempre regressar ao país, por muito que passassem a vida toda fora, gostariam de poder passar a sua reforma no seu país de origem. Em relação a esta geração mais jovem, já não sente isso? A geração, bom, de, digamos, 20, 30 anos atrás, tem filhos que vêm a Portugal e que gostam de Portugal, mas que sentem exatamente que o país lhes falha, que não têm oportunidades. Eu acho que as pessoas desta geração que estão a ir embora agora sentem o mesmo. Não, as pessoas não vão embora de Portugal porque não gostam de Portugal. Toda a gente, a maior parte das pessoas adora Portugal. Mas é um pouco isso, as pessoas sentirem que simplesmente não têm um grande futuro se ficarem e que só indo lá para fora e conseguem de facto ter investir realmente na sua vida profissional. E é pena porque Portugal é um país com um potencial enorme. O que falta agora é darmos a Portugal a liberdade para crescer. Sim. E em relação a todas as bases ideológicas do Partido Iniciativa Liberal, dos países onde já viveu, por onde já passou, onde é que sente que essa corrente é mais forte? Bom, na verdade, eu acho que talvez poderia arriscar em Londres, mas em Inglaterra, mas mesmo assim eu acho que o liberalismo, uma ideologia que respeita a liberdade económica e a liberdade individual, é algo que ainda está a crescer. E as pessoas têm, normalmente, muitas pessoas dizem o neoliberalismo não resulta, e já temos vários exemplos que não resultou, mas eu acho que na verdade estamos a falar de coisas diferentes, porque em vários países vimos casos de privatizações, mas que não era liberalizar, que tem algumas diferenças. E por isso
quando eu penso em liberalismo, a minha tendência agora é pensar em Portugal, porque tenho o meu coração com a iniciativa liberal. No Brasil, felizmente, também é uma corrente de pensamento que está a crescer, com partidos como o Novo, plataformas como Ideias Radicais, e é bom ver também, não só na Europa, mas fora da Europa também, a ideologia a crescer, porque a liberdade é um direito fundamental do ser humano, e é bom vermos que existem movimentos com esse respeito. E como é que recebeu o convite de Carlos Guimarães Pinto para assumir este papel de cabeça de lista por fora da Europa? O Carlos, ele disse-me depois numa reunião que tivemos que nunca tinha conseguido adivinhar certamente de onde é que os meus olhos eram. Não sabia bem o formato dos olhos, não conseguia bem ver qual era a minha ascendência. Mas, naturalmente, acho que falámos e ele sabia que eu tinha vivido fora e que, não só na infância, mas também durante a faculdade, tinha ascendência maquense. E o convite surgiu naturalmente. Sim, acho que foi bastante natural. E então acha que é a pessoa certa para fazer a diferença em relação à vida dos portugueses fora da Europa? Sim, mas eu não gosto muito de pensar como eu sou parte da iniciativa liberal, obviamente tenho um pensamento independente e que sou uma pessoa independente, mas as propostas da iniciativa liberal, daquilo que nós formulamos enquanto equipa, acho que sim, podem fazer a diferença para os portugueses lá fora, porque é algo que está tudo conectado, porque não podemos melhorar as coisas para os portugueses lá fora e melhorar os serviços consulares e apostar em melhores tecnologias e criar oportunidades para as novas gerações dos portugueses sem trabalharmos todos em conjunto para fazer Portugal crescer. Por isso é um todo. As campanhas estão entrelaçadas. E o que é que espera do resultado final para estas eleições? Espero ter, espero ver uma presença liberal no Parlamento, finalmente. Acho que os portugueses, na sua grande maioria, não estão à procura de uma alternativa, porque muitos já estão a desistir, mas se há, eu gosto de pensar nesta campanha como um apelo a que as pessoas não desistam, porque dá para mudar e hoje existe uma alternativa. E o que é que os portugueses podem esperar desta alternativa, da iniciativa liberal? Podem esperar um partido rigoroso e um partido cujo objetivo não é ter poder, mas desconstruir o poder e dar esse mesmo poder ao cidadão. Porque de momento temos um Estado que asfixia o cidadão todos os dias e por isso temos há anos e anos um país estagnado. O que podem esperar da iniciativa liberal é liberdade para terem controle sobre a sua individualidade económica, moral, dar a Portugal a liberdade para crescer. E qual é que é a sua opinião em relação ao facto dos portugueses não estarem a ir às urnas, já que a taxa de abstenção é sempre tão elevada? Sim, eu acho que, bom, eu não cresci num ambiente em que me incentivavam muito a saber sobre política. E quando eu perguntava alguma coisa sobre os partidos, perguntava que partidos é que existiam e dizia, existem dois grandes e depois alguns, então qual é a diferença? É praticamente a mesma coisa. E era como dizia, eu ficava um pouco confusa.
E eu acho que é esta a base do sentimento. E é uma coisa que se nota muito quando se fala com os portugueses lá fora. É acharem que a classe política que não existe grandes diferenças, porque, de facto, da esquerda à direita, a tendência, a cultura da cultura política portuguesa é transferir, centralizar o poder no Estado. E exatamente por isso sentem que há uma distância muito grande entre a população e o Estado. É uma classe política que não tem grande eficácia, que é corrupta, é uma rede, e por isso acabam por perder a esperança, por não verem nenhum partido que exatamente quebre com esta cultura. E normalmente há muitas pessoas que nós conhecemos na rua, quando falamos, e que são políticos, é tudo a mesma coisa. Mas não é, de facto, a iniciativa liberal tem essa diferença, que é exatamente quebrar com a cultura política estatizante que temos visto em Portugal nos últimos anos. E, como em jeito de mensagem final, o que é que gostaria de dizer aos portugueses neste período de campanha? O que eu queria dizer aos portugueses é que não desistam, dá para mudar. O país não é do Estado, é dos portugueses. E contamos com vocês para ter uma presença liberal no Parlamento. É o primeiro passo para começarmos a libertar e a transformar Portugal. Filipe Osório, vamos ter que ficar por aqui. Agradeço-lhe imenso as suas palavras e espero que seja um até breve. Obrigada. Muito obrigada.